Como que eu posso dividir uma linha em partes iguais aqui no AutoCAD? Existem basicamente dois comandos que realizam essa função. Primeiro é o comando divide e o outro é o comando measure. Eu vou mostrar a diferença entre esses dois comandos em alguns exemplos que eu aqui separei para a nossa aula. Primeiro, eu preciso configurar o ponto, antes de mais nada. Então você acompanha comigo lá, você vai em Utilities, Point Style, o seu provavelmente vai estar igual ao meu. Você seleciona um desses daqui, porque esse aqui não vai aparecer. Então eu configuro esse aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho o tamanho do ponto, que pode ser em unidades ou porcentagem. Eu sempre coloco em unidades. No caso, eu estiver trabalhando com milímetros, 1 milímetro o tamanho dele. Se for metro, 1 metro, assim por diante. Configura o ponto, dá um OK. Então, nesse primeiro exemplo, eu quero dividir essa linha em partes iguais e colocar esse objeto em cima de cada ponto. Como que a gente faz isso? Primeiro, o comando divide, acesse o comando lá em menu Draw, aqui ó, divide, acionou. Primeiro seleciona o objeto e digita o número de divisões, 5, Enter. Simples assim, tá vendo? Ó? Ele divide em 1, 2, 3, 4, 5 partes, ok? Não são 5 pontos, mas são 5 espaços diferentes. Lembrando que ele não quebra a linha, ele só cria um ponto sobre a linha, ok? Ele não quebra a linha. Agora você pode pegar esse objeto, colocar ele em cima de cada ponto, olha como fica bem mais fácil, tá vendo? Se você não estiver encontrando, não estiver aparecendo o Node, é porque está desligado o Snap Node. Então vem aqui, liga a função Node em OSNAPs, ok? Feito isso, está terminado aí, e essa é a função divide, a primeira variação desse comando divide. Agora eu vou mostrar a diferença com o comando measure, ok? Então vou apagar aqui, ó, selecionar tudo, vou deletar e vou utilizar o comando measure. Qual que é a diferença? Então vamos lá, draw, measure, pegou o comando, seleciona o objeto, olha só, estou selecionando do meio para cá, então seleciono nesse ponto, falo agora dessa vez um valor, não quantas partes eu quero dividir, mas um valor pré-determinado. Então vou colocar aqui 18, por exemplo, vamos ver o que aconteceu, olha só. Desse primeiro ponto aqui, ele fez com 18 e os outros pontos também com 18. Ele vai dividindo em partes o valor pré-determinado e o que sobrou, sobrou. É isso que esse comando faz, essa é a diferença do measure e do divide. Measure é um valor pré-determinado e divide partes iguais do objeto, beleza? Se você selecionasse desse lado, faria a mesma coisa, começaria 18 para cá e sobraria 10 para o lado de lá, ok? Neste próximo exemplo, eu quero dividir essa linha em partes iguais e quero colocar esse objeto posicionado ao longo dessa linha. Será que isso é possível? Então vamos lá, vamos tentar. Primeiro passo, eu venho aqui no meu carro, ele está com linhas separadas, eu preciso transformar ele num bloco. Para fazer isso, eu vou lá em Draw, Block, Make Block. Ok? É a mesma coisa de eu entrar B pelo teclado. Aí você vai colocar o nome do seu bloco. Eu vou chamar de Car02. Tem que ser um nome simples aqui, tá? Para você poder lembrar na hora de executar o comando. Car02. Pick Point. Clica num ponto de base no objeto. Você clica no botão Select Object, seleciona todo o objeto, pressiona Enter. Nesse momento, o AutoCAD está salvando o bloco Car02 na memória desse desenho, ok? Não no Windows, não numa pasta no Windows, mas somente na memória desse desenho. Se você quiser salvar ele na memória do Windows, em alguma pasta específica, você precisa usar o W-Block, ok? Então, a gente vem e dá um OK. Muito bem, agora o meu objeto já é um bloco e eu posso então executar a função divide. Antes disso, eu vou verificar o comprimento dessa linha. Para fazer isso, LI pelo teclado, Enter, seleciona a linha, pressiona Enter e eu vou dar aqui uma olhada no tamanho dessa linha. Olha lá, 112 metros, né? Estou trabalhando com metros aqui. Então vamos lá, fecha e aí eu vou executar o comando divide. DIV pelo teclado, Enter, seleciona a linha. Agora você precisa entrar com a função block. Olha só, block, especifique aí ou entre com o nome do bloco que você tem salvo, ou seja, aquele lá, né? O Car02. Enter, tem que ser um nome idêntico, tá? Tem que ser certinho o nome, senão ele não entra. Enter. Deseja alinhar o objeto com a linha? Sim. Pressiona Enter. Número de objetos, ou seja, número de divisões dessa linha. Vamos colocar 10. Pressiona Enter. Prontinho. Está alinhado o objeto com a linha e a quantidade de divisões que você determinou. Vamos conferir aqui algumas medidas. Primeira medida aqui de ponta a ponta, 11. Repetindo o comando, daqui a aqui, olha só. E ele faz a divisão igual em todo o comprimento, em todo o perímetro.
Ok? Vamos conferir o finalzinho aqui. Mais uma. Olha lá. Prontinho. Está finalizado. Essa é a função do comando divid usando block. No nosso próximo exemplo, eu vou fazer aqui num círculo. Dessa vez, vamos lá. Comando divid de novo. Seleciona o objeto. Função block. Entre com o nome do bloco, car02, enter, e yes para alinhar os objetos, e vamos digitar aqui um valor, por exemplo, 6 divisões, enter. Olha aí, simples desse jeito, né? Fácil. Aí é praticar o comando divid e praticar o comando measure, e aí a gente se vê na próxima aula, beleza? Forte abraço!